Vamos a comenzar entonces la reunión con una pequeña reflexión. Texto. Vamos a leer un texto. Nehemías capítulo 9, versículos 20 a 21. Dice así la palabra. Tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día, para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego, para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Unos versículos muy bonitos. Vamos a ver, vamos a pensar. Nada, dice la palabra, nada les faltó. ¿A quiénes? A los israelitas. ¿En dónde? En el desierto. ¿Y por qué estaban en el desierto? Por su incredulidad y desconfianza de Dios. Israel había salido de Egipto en manos de Dios, quien a través de Moisés hizo tratos con ellos. Les dio protección y una tierra donde fluía leche y miel. Pero al llegar a esta tierra, mandan unos espías, todos sabemos, y de los 12 espías, 10 traen un informe negativo. Viene a decir, es verdad, la tierra es muy buena, tiene leche y miel, como decía Dios en su promesa, pero tiene unas grandes fortalezas, pero son grandotes, pero tienen muchos ejércitos, pero lo más seguro es que nos van a comer a nosotros. Entonces el pueblo cree a estos 10 espías y no cree a los otros 2 que eran Josué y Caleb, que les decían, bueno, mira, con la ayuda de Dios, aquí entramos y posesionamos la ciudad, la tierra toda entera. Entonces Dios se enfada con ellos y determina que ninguna persona adulta de Israel entraría en la tierra, con la excepción de Josué y Caleb. Sin embargo, y esto es lo bonito de esta situación, sin embargo, ellos volvieron a ver el poder de Dios durante esos 40 años, que en realidad, según cálculo, son 38. 2 que habían tardado en llegar a la tierra y otros 38 más, 40. Nada les faltó en el desierto. Ni siquiera, dice, envejecieron sus ropas. Y fueron 40 años. Yo aquí, no sé vosotros, pero yo veo el amor y la misericordia de Dios. Con este pueblo que era duro el servicio. Y sin embargo, Él tiene este amor y esta misericordia, a pesar de que lo peor de todo es que fue que desconfiaron de Él. No le creyeron. Y ahora pensemos. Dios tuvo misericordia de los israelitas a pesar de su gran fallo, ¿sí o no? Y si nos trasladamos a nosotros, nuestros tiempos, ahora, observamos que Dios nos proveyó de una salvación, o sea, de una promesa. Y aparte de proveernos de la salvación, nos dio una tierra no natural, es estar con Él toda la eternidad. A los israelitas les daba una tierra que le fluía leche y miel. A nosotros nos da toda una eternidad con Él. Gran cosa, ¿verdad? Así que me surge la pregunta, como siempre, ¿hemos comprendido hasta dónde llegó el amor de Dios con nosotros? ¿Hasta dónde llegó su misericordia?
pienso que cada uno medite en esto y después seamos agradecidos a Dios. Y de esta forma, pues, podemos empezar la reunión pensando en ese amor y misericordia de Dios para con nosotros. Así que vamos a orar. A hora de invierno, que siempre hace allí en Inglaterra los anuncios y anuncian los cultos de la semana. Y siempre cuando anuncia, hace el anuncio y diga, haga un esfuerzo para estar aquí. Me llamó bastante atención esa palabra que daba ahí. Haga un esfuerzo para estar aquí. Nosotros, nesta tarde, estamos aqui porque hicimos um esforço para estar aqui. E que outros irmãos também possam fazer esse esforço, não? Para estar aqui nos jueves, onde aprendemos a palavra de Deus. Quero levá-los a livro de Hechos, el capítulo 3, e o verso 19. Livro de los Hechos, capítulo 3, verso 19. Nos diz assim: Portanto, arrepientam-se e convertam-se, para que seus pecados sejam borrados, a fim de que tempos de alívio venham de la presença do Senhor. Vou repetir. Portanto, arrepientam-se e convertam-se, para que seus pecados sejam borrados, a fim de que tempos de alívio venham da presença do Senhor. Eu pus como tema, preparem-se para tempos de refrigério. O versículo nos diz de tempos de alívio. E eu empecei assim pensando, como tempos de alívio, refrigério, não? Uso essa palavra refrigério, porque estamos vivendo tempos bastante difíceis. E a própria palavra de Deus nos adverte que teríamos esses tempos difíceis, viveríamos esses tempos difíceis. E povo de dura serviço, como dizia Antônio. E na Bíblia nos habla de momentos maravilhosos de consuelo e alegria no futuro. Vamos gozar de coisas boas quando Jesus venir buscar a sua igreja. Quando serão estes tempos de refrigério? E como podem os verdadeiros crentes desfrutá-los? Vamos ver isso nessa tarde.
Mientras el apóstol Pedro predicaba el Evangelio del reino de Dios y le dijo a los que estaban con él: así que arrepentíos. Tenemos que nos arrepentir de muchas cosas, de nuestros pecados. Una de ellas: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Para que nuestros pecados sean borrados, necesitamos arrepentir de ellos, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Para todos nosotros, Jesucristo fue anunciado en su palabra para nosotros, para que vivamos con Él para eternidad. Así que arrepentíos y convertíos. Pedro se dirigía a una multitud que representava uma nação especialmente privilegiada e que havia tenido Messias vivendo com eles. Que tempo bueno para eles viver em meio do Messias e assim mesmo não se entregavam a eles. Não creiam que ele era o Salvador. E ao explicar como um homem, e o texto nos habla de um homem coxo, a curação de um homem coxo, e ao explicar como um homem coxo havia sido sanado por el poder de Jesucristo, Pedro dijo a la gente que eles haviam rechazado ao responsável deste milagre. Deus está aí fazendo seus milagres a cada um de nós, mas a gente não crê que é Deus que lo hace. A gente não dá crédito a esses milagres que Jesus realiza em meio nosso. Aún assim, Pedro reconheceu que lo hicieron por ignorância. Muita gente hace por ignorância. O povo sofre por não conhecer a Jesus. Os países estão em guerra, como dizia Jonathan em sua oração. Os povos se peleam entre si por não conhecer a esse Jesus. Que se fora conhecido, se fora e tivera Ele como seu Jesus, seu Deus, muita coisa de guerra não aconteceria, muita gente não pelearia por coisas vanas. E sim esperava que Jesus volviera para recoger a sua igreja. Oséias 4:6 nos diz assim: mi pueblo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. A falta de conhecimento implica muita coisa em nossas vidas. Por exemplo, se tu vais fazer uma oposição para uma coisa, tu tens que estudar esta coisa, tens que estar aí pendente de tudo que vai cair nesta prova, nesta análise e na prova que vai ser. Então, tu tens que ter conhecimento disso. E para ir ao céu, necessitamos do conhecimento da palavra de Deus. Necessitamos estar aí pendente de tudo o que está escrito aqui, porque tudo que está escrito em essa palavra é verdadeiro. E é assim, as nações se destruem por falta do conhecimento de Deus. Pedro estava mostrando a eles que o Messias havia venido, assim como lo haviam dito os profetas. Os próprios profetas haviam dito isso, que o Messias havia venido. Pedro suplicava ao povo a arrepender-se para que seus pecados pudessem ser borrados. E assim Deus poderia enviar tempos de refrigério. Para gozarmos de tempos de refrigério, necessitamos do conhecimento de Deus e do arrependimento de nossos pecados. A palavra grega traduzida refrigério indica qualquer tipo de refresco, uma coisa boa para nós outros.
como o descanso ou a liberação de los males de todo tipo. Descanso se pode comparar a fresco, algo bueno, água pura em um dia caloroso. Quando Pedro diz esta declaração às pessoas que o escutavam em Jerusalém, a gente pôde entender rapidamente suas palavras. O que predicava Pedro à gente era que existia um Deus que podia dar vida eterna. E eles não creiam nesse Deus. Esses tempos de refrigério também é dito por Isaías 51:3, que diz: como uma terra renovada que será como um jardim del Edén. Uma terra renovada, dizia Isaías. Jeremias 30:10 também disse: também retrata o momento em que Israel descansará e viverá tranquila, e não haverá quem lhe espante. O próprio Jeremias já dizia isto em sua palavra. E o profeta Joel também visualiza uma fonte de água viva que flui da casa de Deus. Se pararmos a pensar, quando o profeta Joel visualiza, tem uma visão de uma fonte de água viva, onde flui da casa de Deus. Pedro enumerou os passos de cada um que devemos dar, ser bendecidos com o refrigério. Ele disse: assim que arrepentíos e convertidos, para que sejam borrados vossos pecados. Essa é uma palavra simples: arrependimento e convertir-nos a este Deus. Aunque viver em caminho de vida com Deus, menudo traz dificuldades, também há descanso ao sentir tranquilidade em nossa mente quando nos arrepentimos de nossos pecados. Quando confessamos os nossos pecados a Deus, nos dá tranquilidade por dentro, não? Quando falamos com Deus, estamos aí falando com esse Deus poderoso, todo-poderoso, e confessamos nossos pecados a Ele, nos traz tranquilidade. Isso nos dá tranquilidade. Um exemplo muito claro de arrependimento se encontra em la humilde oração que o rei Davi hizo em el Salmo 51, pedindo perdão total por seus graves pecados. Sabemos o que isso Davi, pero ele parou um momento de sua vida e declarou a Deus arrependimento de seus pecados. Aunque viver o caminho de vida tem muitas dificuldades, temos muitas dificuldades em nosso viver dia a dia. Muitas coisas vêm ao nosso encontro, muitas coisas passam por nós para, a vezes, provar nossos testemunhos com Deus. Então, temos que estar sempre atentos a isso, para que o pecado sempre vai ser separação entre nós e Deus. Então, temos que estar sempre pendentes disso, para que não venha a quitarmos a presença de Deus em nossa vida. E ele orou e disse a Deus: tem piedade de mim, ó Deus, conforme tu misericórdia. Conforme a multitude de tuas piedades, borra minhas rebeliões. Davi estava totalmente arrependido de tudo aquilo isso. Lava-me mais e mais de minha maldade e limpa-me de meu pecado. Isto é um verdadeiro arrependimento que devemos ter, se arrependendo de todos os nossos pecados. Davi buscou a única solução que lhe traeria a paz interior, o refrigério, de ser restaurado com o favor do amor de Deus.
E assim temos que ser em todos nós, não é porque somos diferentes de Davi. Davi, quando diz, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto, eu creio que a partir daí Deus estava dando um novo coração a Davi. Por isso foi um homem segundo o coração de Deus. Houve um total arrependimento de Davi e pudo confessar seus pecados a Deus. Davi buscou a única solução que lhe traria paz interior, refrigério, tranquilidade, de ser restaurado com o favor do amor de Deus. Hebreus 8:12 nos diz assim: pois tendrei misericórdia de suas iniquidades e nunca mais me acordarei de seus pecados. O livro de Hebreus já nos disse isso. Tendrei misericórdia de suas iniquidades. Por isso estamos aqui a pedir a Deus que nos perdone nossos pecados, nossas faltas diante dele, e ele acordará e limpará nosso coração com um refrigério em nossas vidas. E eu penso que, por exemplo, o pecado, quando entrou no mundo, nosso coração estava limpo, assim como essa hoja, não? Limpo. Não tínhamos pecado. Por exemplo, temos aqui a Lia. Se perguntarmos a Lia, o que é pecado? Lia não vai dizer nada, porque o coração dela está limpo assim. Por uma hora, um dia, vai entrar em pecado na vida de Lia, vai entrar conhecimento do pecado. E o pecado é assim como nós outros, nos deixa derrotados, nos deixa assim como, não sei nem pensar, uma coisa que é triste, o pecado quando entra em nossas vidas, nos deixa assim, como essa hoja, assim que não vemos uma forma. Por mais que nós outros estamos assim, para quitar o pecado de nós outros, não sai, queda aí as marcas do pecado. As marcas quedam. E às vezes o pecado está aí, mas está sempre diante de nós outros, sempre diante de nós outros. Pero não conseguimos, se não for a presença do Senhor, a limpiar nossa vida e a ser um novo coração. Deixar limpo o nosso coração. Se não for a presença do Senhor, queda aí o pecado, e Deus limpiando nosso coração. O pecado mesmo, pero Deus a cada minuto está limpiando nosso coração. Quando confessamos nossas culpas a Ele, quando nós outros nos entregamos a Ele, Ele limpa nosso coração e nos deixa um refrigério. E assim temos que nos comportar diante desse Deus, que isso é o céu e a terra, para nós outros viver de maneira que confessando nossas culpas a Ele. Confessando nossa culpa para a limpeza de nosso coração, limpeza de nossa alma. E sempre Ele estará com a vontade de limpar nosso coração, de dar um refrigério ao nosso coração.